ao Histórias Empreendedoras. Eu sou a Pamela San, diretamente aqui de Tubarão, contando mais uma história empreendedora para você, nosso jovem telespectador. E hoje nós estamos aqui na GAN, a maior distribuidora farmacêutica do estado de Santa Catarina, e estamos conversando com o fundador, empresário e empreendedor, o senhor Genésio Mendes. Senhor Genésio, muito obrigada por nos receber e por conceder alguns insights dessa história com o nosso público jovem. Eu é que agradeço, não se faz mais do que obrigação. Gratidão. Seu Genésio, eu gostaria de começar, nessa época de 30, 40 anos atrás, quais seriam os seus sonhos e os seus desafios? Já bem, voltando ainda um pouquinho mais atrás, eu vim de uma família muito humilde. Meu pai era lavrador, quando ele morreu eu tinha 4 anos, somos em 10 irmãos, eu fui o caçula dos 10. Hoje ainda tem mais 3, além de mim, 4 vivos, graças a Deus. E aí a minha mãe viúva, com muita dificuldade, ela fazia doce de banana, de goiaba, de maçã, enfim, de frutas, e vinha vender na cidade para a nossa manutenção. Meus irmãos foram casando, só ficou eu e ela. Eu tinha 13 anos, fiz lá o 3º ano em Poço Alto, hoje município de Gravatal, naquela época era município de Tubarão. E aí a minha mãe me matriculou aqui no grupo escolar Ercílio Luz, em 1950, e eu fiz o 4º ano primário. Sério? Terminado o 4º ano primário, eu não tinha mais condições de estudar. Minha mãe, como eu te falei, era viúva, fazia doce, não dava. E ela arrumou um emprego para mim na farmácia Medeiros, no falecido Agil Medeiros. Bem, eu fui com 13 anos ali, comecei a varrer, a lavar farmácia, a lavar vidro, que na época se manipulava muito. Vidro esse que a gente comprava para colocar os remédios nos tempos, não era vidro de janela. Sim, sim. Nesses 2 anos eu aprendi muita coisa ali. Eu fui para o balcão, eu fui para a manipulação, eu fiquei 18 anos na farmácia. Nesses 18 anos, depois de 7 anos, quem manipulava na época tinha um curso em Florianópolis, hoje é Vigilância Sanitária, naquele tempo era Departamento de Saúde Pública. Se passasse naquele curso, recebia um certificado de prática habilitado e poderia se estabelecer por conta própria. Eu, com 20 anos, eu fiz esse curso, num grupo de 18 eu fui o 2º colocado, e eu fiquei depois responsável quando eu abri a minha empresa como farmacêutico, até hoje ainda recolho os impostos sobre o Conselho Regional de Farmácia. Mas eu nunca quis me estabelecer por conta própria. Eu tinha comigo, ganhando 2 salários mínimos, eu tinha que ter um atacado. Mas eu não pensava em atacado farmacêutico, eu pensava num atacado de cereais, açúcar, feijão, arroz. Parece que se eu tivesse um local onde tivesse um caminhão descarregando ali, eu era muito feliz. Mas não tem na cabeça, mas tudo bem, era um pensamento. Bom, e o que aconteceu? Na época da década de 60 começou a surgir os planos de automóveis. E a febre era Volkswagen, né, o famoso Fusquinha. E num dos encontros aqui na Comate tinha um amigo que chamava-se André Martins, ele tinha até um programa de rádio, e ele me ofertou uma inscrição. Eram 200 participantes, eu fiz o cálculo, dava para pagar a mensalidade, e com aquela vontade, como todas as pessoas que não têm carro, vontade de ter um carro. Imagina naquela época, hoje é mais fácil. Então, bom, 200 saíram umas 3, 4 carros por mês, e bom, não sei quando eu vou ter um carro. Já era casado, tinha 3 filhos. Para minha sorte, a primeira bolinha que saiu do Globo foi a minha, número 5, que ele tinha botado lá para mim. Bem, o que eu vou fazer? Falei para o meu patrão, o que vai fazer? Não sei. A primeira coisa que eu vou fazer é vender o carro. Porque eu não tenho como manter a prestação do carro, os gastos com a família, essa coisa toda. O carro veio antes do esperado. Vendi o carro. O que é que eu sei fazer? Comecei a pensar, o que eu sei fazer é vender remédio. Aí registrei uma empresa, falei para o meu patrão que nas horas vagas eu ia comprar remédio, grupos de lotes de produto e vender. E assim eu fiz, comecei a comprar os produtos que eu conhecia, que era de grande saída, né? E na hora do almoço, depois das 18 horas, eu estava na garota da bicicleta e ia entregar, porque eu fazia as vendas antes. Isso em oficinas, capivaria aqui. A coisa começou a se desenvolver. Eu pedi a saída da farmácia, aluguei uma sala do meu patrão, na Galeria Pio XII. Resultado, eu tenho um vendedor, eu tenho outro, fui expandindo. Hoje eu tenho aqui 700 pessoas que trabalham aqui. Tenho
a sétima distribuidora de linha de A a Z, como se diz, que tem todos os produtos do Brasil, né? Sou a segunda maior do sul do país, tem uma em Porto Alegre que é maior que minha, as outras são menores, e a satisfação de ter alguém ter me dado um emprego que tudo começou, e hoje a minha satisfação é dar emprego para toda essa gente que vive disso aí, que não é do meu, é do nosso trabalho, que não é só eu, o pessoal que trabalha. Então foi assim que começou a minha história. Certo, seu Genésio. E o senhor chegou a pensar em cursar uma faculdade naquela época? Seus pais encaminhavam para esse segmento ou não? Veja bem, como eu te falei, eu tinha muita vontade de estudar, mas não tinha recursos. A minha mãe não pôde mais nem custear o grupo Ercílio Luz, que com os gastos de transporte, alimentação, porque eu morava lá e tal. Então eu não pude mais nem estudar. Então o que eu fiz foi quarto ano primário. Mas eu fui muito estar fazendo cursinho. Na época tinha datilografia, hoje não existe mais nem máquina. Fiz curso de datilografia. Aí ainda trabalhando na farmácia eu fui para um escritório. Meu patrão tinha muitas salas locadas, eu fiquei responsável, fazia contratos, recibos, eu que acertava tudo aquilo. Eu comecei a viver uma outra era de conhecimentos. Aplicava injeção intramuscular, endovenosa, subcutânea, intradérmica. Naquela época se receitava muito, porque era muito carente de médicos. Sim. E também de farmacêuticos, a gente receitava. Tinha um livro chamado Farmacopeia Brasileira, que ensinava muitos remédios e suas composições para as doenças da época, né? E eu decorei aquilo tudo. Nossa. Eu decorei aquilo tudo, razão pela qual eu fui o segundo no curso que fiz essa semana na Florianópolis. Eu trabalhava com entorpecente como ópio, morfina, codeína, dionina, paverina, tudo aquilo eu trabalhava, sabia fazer tudo aquilo ali. E eu fiquei responsável até por essa área. Quando o pessoal do departamento de saúde vinha fazer a conferência, era eu que ia lá com eles conferir todo o estoque, essa coisa toda. E nessa época, seu Genésio, não era obrigado a ter um curso de farmácia pela universidade? Não, veja bem, o meu patrão já era prático habilitado. Ah, já tinha habilidade. Era ele, aqui em Tubarão, falecido Manequinha, aqui da farmácia Terezinha, o senhor Lindomar. Então tinha vários farmacêuticos da mesma categoria. Sim. Tinha alguns formados também. Mas daqui a Florianópolis você não tinha estrada para ir, eu não sei que por armazém saía 10 da manhã e chegava 4 da tarde. Então era muito dificultoso. Então tinha muito poucos farmacêuticos formados. Cada região tinha um farmacêutico prático na época. E ele receitava, comprava, receitava pelo conhecimento que tinha. Hoje você vai no médico, o diagnóstico dele é botar na frente do computador, ele olha o seu corpo e o que você tem. Na época era diferente, você vinha que estava doente, eu ia perguntar, o que você tem? Estou com um enjoo, não sei o que, você comeu alguma coisa que possa te fazer mal? Um peixe, um salame velho, uma coisa assim? Não tem, na tua família tem alguém que sofreu do estômago e tal. Então a gente começava a fazer aquelas perguntas para ver se a gente captava alguma coisa que seria aquilo. Eu receitava um remédio, mandava voltar depois para ver, acompanhava, era assim que a coisa funcionava. Poxa, e como o senhor enxerga hoje em dia, com toda essa tecnologia, essa parafernália aí que a gente tem nos consultórios? Olha, hoje em dia eu acho que está muito fácil as coisas. O que é difícil é o mau atendimento. Sim. Porque hoje você chega aqui em Tubarão. Tubarão é uma cidade de referência na área de saúde e educação. Nós temos um hospital aqui com 425 leitos, que é o maior do estado. Sim. Nós temos aqui 1.200 pessoas que trabalham nesse hospital. Nós temos 100 e poucos médicos aqui e é ininterrupto 24 horas. A aparelhagem que tem nesse hospital é fantástica. Eu conheço aquilo ali porque eu fui muitos anos, fiz parte do conselho do hospital. Então nós temos aqui uma aparelhagem aqui, como eu te falei, as pessoas hoje vão lá, os médicos escutam, botam a aparelhagem, sabem que tem. É na área coronária, é na área hipertensiva, é na área diabética, em todas as áreas tem as suas especialidades. Na época, os médicos que tinha, na sua maioria, era clínico geral. Era para tudo, era clínico geral. Exceção aos pediatras. E às vezes algum cardiologista, como tinha aqui o doutor Ito de Pata, que era um cardiologista. Mas a maioria era um clínico geral, doutor Otto, doutor Léo, doutor Irmote, que até hoje é meu vizinho, então tudo clínico geral, fazia tudo. Devido à carência de profissionais que existia. Então eu comecei nesse mundo. Aí comecei a comprar, vender remédio, como eu te disse, né? E estou nesse ramo até hoje. Então, uma coisa. Seu Genésio, teve algum momento assim que o senhor pensou em desistir? Nunca. Eu nunca pensei em desistir, porque você sabe que eu costumo dizer que não existe rosa sem espinhos.
Né? Você vai numa roseira, está bonita, mas tem um espinho. Então você sabe que você vai encontrar as adversidades. O que você tem que fazer é estar preparado para resolver os problemas. Eu costumo dizer que se não houvesse soluções, não haveria problemas. Então nós temos que estar preparados para isso. E não adianta você querer dizer que aquilo lá foi errado, que foi o Manuel, que foi o Joaquim, que foi o Antônio. Não. Não adianta querer colocar culpado. Não. Já aconteceu, vamos resolver. E vamos resolver de uma maneira para que isso não se repita. Então a gente tem que administrar dessa forma, entendendo que as coisas acontecem. Felizmente, eu consigo conscientizar a maioria dos meus funcionários para evitar esse tipo de coisa. Vamos trabalhar com precaução, evitar. E quando acontece, então, vamos resolver. São essas formas que você administra uma empresa. Sempre procurando ser alegre, sempre tratando bem as pessoas. Porque você não faz nada sozinho, você depende de pessoas. E você tem que valorizar as pessoas. Assim como eu tive pai, mãe, esposa, filhos, eles também têm pai, têm mãe, têm esposa, têm filho. É a mesma coisa. Então, o que tem que ser bom para mim, tem que ser bom para ele. Eu digo assim, a Bíblia é muito clara, né? Para quem lê a Bíblia, ela diz, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Então, dentro desse princípio, a coisa dá certo. Quando você trabalha aqui que é só para você, não dá. Eu tenho aqui na empresa, além do salário dos funcionários, tem muitas coisas, muitos benefícios que agregam ao salário do funcionário. Inclusive a gente chama de distribuição do resultado. Por exemplo, o segundo semestre do ano passado, nós tiramos um percentual e dividimos para os funcionários no mês de março. O primeiro semestre, que termina em junho, a gente distribui no mês de setembro. Então, março e setembro, os funcionários recebem, além do salário, a distribuição. O que deu de lucro, tá. E aí eu falo para ele, você quer deixar o ar-condicionado ligado? Quer deixar a luz ligada, quer deixar a torneira? Muito bem, você está perdendo com isso. E autorizo a todos os funcionários que um puxa a orelha do outro se isso não estiver sendo feito corretamente. Porque são desperdícios. A gente não deve trabalhar com desperdício. Então eu conscientizo tudo ele que quanto mais a empresa ganha, mais eles vão ganhar também. É o ganha-ganha, o perde-perde. Né? Então é assim que funciona essa conscientização. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o shopping. Claro, vamos sim. Justamente inserido nessa tua pergunta para deixar essa mensagem para os jovens. Perfeito. Então é o seguinte, os jovens que estão me ouvindo, pense da seguinte maneira, não adianta você ter uma excelente ideia se você não colocar ela em prática. Não adianta. E você com essa excelente ideia, você não coloca ela em prática sozinho. Você precisa de gente e de pessoas capacitadas nas suas áreas até a coisa se formar. Eu, há aproximadamente 12, 13 anos atrás, eu comprei aquela área da antiga Souza Cruz. E quando eu comprei aquela área, o cara que me ofereceram, não tinha nem o que fazer com ela. Eu comprei porque eu sabia que era uma área muito boa, dentro da cidade e tal. Inicialmente teve a ideia de fazer uma expansão da universidade, porque a universidade estava com falta de espaço ali, um curso superior, administração e tal. Mas o Silvestre Rett, que era meu vizinho, ele aderiu à ideia, mas ele ia ter eleição na reitoria. Ele foi solicitado para ir para Florianópolis, foi um outro reitor, não abraçou a ideia. E eu tinha uma ideia de fazer aqui em Tubarão um shopping center. Essa ideia já era bem antiga. Isso surgiu quando eu comprei aquela área ali da antiga HM. Aí eu mandei fazer uma pesquisa e a pesquisa me deu negativa em função de que a área era muito pequena para o shopping que eu queria fazer. Eu tinha que verticalizar ou a garagem ou as lojas. E aí então eu não fiz. Bom, aí depois de 4 anos, quando eu comprei a Souza Cruz, que isso não deu certo, comecei a pensar em outras ideias. Aí surgiu várias ideias. Entre elas, fazer aqui um centro de eventos que Tubarão não tinha. Mas aí eu comecei a analisar, centro de eventos não é diário, é periódico. Não ia trazer o efeito que eu queria. Me voltou a ideia do shopping. Aí eu contratei uma empresa de São Paulo para eles me fazerem uma pesquisa para me fazer um shopping regional. Esse regional era compreendendo a região da Murel.
Na época tinha 17 municípios, hoje tem 18, porque entrou Pescaria Brava. Tinha na época 350 mil habitantes, hoje tem 400 mil. E a pesquisa que eles fizeram de Garopaba até São Martinho, Orleans, 13 de Maio, a pesquisa que eles fizeram que em média 35 minutos essa população estava aqui. E como Tubarão já era referência em saúde e educação, esse pessoal já estava habituado a vir para cá. Então o shopping era viável, todo mundo já conhecia, já vinha estudar, já vinha para a área de saúde e tal. E aí o que eu fiz? Aí eu poder fazer um orçamento, montei uma equipe de 8 pessoas, sendo 2 de São Paulo, um engenheiro da consultora que foi a Planeta, Luiz Antônio, uma arquiteta que foi a Andréa Guglielmo e a minha filha Vera, que hoje é diretora do shopping, que também é arquiteta. Nós montei uma equipe e nós começamos a trabalhar no planejamento e planta do shopping. Nós levamos 20 meses, quase 2 anos, só planejando o shopping e fazendo as plantas, para não errar. Depois eu estabeleci um plano de 2 anos para o feitio da obra e inauguração. Um ano depois, antes, quando eu comecei a obra, as Casas Bahia me procuraram para mim fazer uma área para eles, que eles queriam inaugurar com um ano de antecedência. Eu fiz em 2005, em outubro, dia 31, eles inauguraram as Casas Bahia. E dia 26 de outubro de 2006 nós inauguramos o shopping. E agora em outubro ele já vai completar 10 anos. Hoje nós temos lá mais de 1.200 pessoas trabalhando ali. Ficou um empreendimento referência aqui, né, não só para Tubarão como para a região. Lá tem lazer, gastronomia, entretenimento, encontro, enfim, tem tudo. E era um ambiente que agrega desde recém-nascidos, crianças, jovens, adultos, pessoas deficientes, toda a categoria de pessoas é indiscriminada. Não interessa se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, é gente. Foi feito para isso, para que frequente o shopping, vai lá, se quer comprar ou não compra, mas que vai lá, vai assistir um cinema, vai lá chupar um sorvete, vai fazer uma alimentação, até namorar, vão lá no sábado, domingo, o shopping é cheio. Então eu fiquei muito satisfeito com isso, porque realmente foi mais uma ideia que eu tive, como eu te disse, foi uma excelente ideia, que com um grupo de pessoas fizemos aquilo, e hoje tem mais de 1.200 trabalhando. Então a mensagem que eu passo para o jovem, para as pessoas que vão ver esse vídeo, é que nunca desistam dos seus sonhos. Não, mas que não pensem em fazer sozinho porque não faz. Pode começar só, mas pensar nas pessoas capacitadas e essas pessoas ajudar você elaborando o projeto, depois botando em prática, fazendo, até você ver ele dando resultado. No empreendimento do shopping, quando eu fiz, eu sabia que era uma coisa nova, eu também tinha estudado muito, mas na prática, na teoria, eu sabia como é que funcionava, na prática não. Então eu tive que contratar pessoas de fora. Eu contratei uma pessoa na área de comercialização e marketing, outra na área de engenharia, uns 4 profissionais na área de comercialização, e depois também terceirizei por 1 ano o estacionamento para ver como é que funcionava, foi com o Centro de Parque. Mandei o meu filho e hoje o meu superintendente, ficaram quase 2 anos indo para São Paulo e voltando, fazendo um curso na Fundação Getúlio Vargas, na administração e gestão do shopping. Hoje o meu superintendente é daqui, porque a minha intenção era que todos fossem trabalhar lá, daqui de Tubarão, na região. Então, os de fora era até a engrenagem começar a funcionar. Eu tenho hoje uma pessoa que trabalha na comercialização, já faz uns 10 anos, que veio de São Paulo, que ficou por aqui, então esse ficou. Então, essas pessoas que trabalham comigo hoje, as 30, 40, os 40 a 50, perdão, diretamente, tem umas 30 terceirizadas, que é a área de segurança e limpeza, e os lojistas lá, incluindo as lojas âncora, como Bahia, Renner, a Van, a Americana, aquela loja do Riachuelo, McDonald's. Vamos inaugurar agora em breve, que ainda não inaugurou porque o cartão ponto não ficou pronto,
aquela outra grande de alimentação ali, Burger King? o Burger King. Então, todas essas âncoras, elas hoje são as maiores empregadoras que nós temos no shopping. Razão pela qual hoje passa de 1.200 pessoas, porque são 2 turnos. O shopping funciona das 10 às 10, e o pessoal às vezes entra antes, já está preparando loja, tudo isso. Então, esses 2 turnos hoje devem chegar perto de 1.300 pessoas. Empregos diretos. Direto, Então, não desisto de fazer aquilo, penso, sempre pensando em coisas boas, sempre pensando em respeitar os seres humanos e procurando ser você mesmo. Procure ser você mesmo, porque às vezes as pessoas vão te magoar, você não deve entrar nesse atrito, tem que entender que ela é assim, pronto, que você não pode nessa ficar assim. Não é ficar chateado porque alguém fez isso, porque nós somos diferentes, alguém tinha que fazer aquilo. Né? Como eu te disse, não existe rosa sem espinho. Nós somos desiguais nos pensamentos, na íris do olho, na impressão digital. Então, quando você pensa de uma forma que eu sou assim, eu vou procurar melhorar eu como pessoa, você acaba passando isso para muitas pessoas. Sem agressão, sem briga, sem estar fazendo comentários que não deve, sempre pensando no lado positivo. Sempre o lado positivo leva você sempre para o lado bom. Então é essa a mensagem, faça as coisas certas, faça as coisas bem feitas, respeite o ser humano, e tenha uma visão de que as coisas acontecem de acordo com o que você pensa. Se você pensar coisas boas, isso acontece. Se você pensar coisas ruins, acontece. É o princípio da atração. Se eu olho para você no teu olho, querendo o teu bem, querendo que você seja uma pessoa de sucesso, isso acaba acontecendo. Se eu pensar o contrário, tanto acontece para você do bom e o ruim, como acontece para mim. Então são isso aqui, são atrações positivas e atrações negativas. E nós temos que trabalhar com o quê? Com atrações positivas. Coisas boas. Vamos fazer uma entrevista, então, bem, se eu vou dar uma entrevista, eu tenho que levar uma mensagem de quê? De fé, de esperança, de amor, de coisas parecidas, com tudo que é bom. Porque foi isso que ocorreu ao longo da minha vida. A empresa agora, dia 1º de abril, vai completar 48 anos. O shopping vai completar 10 em outubro. Quer dizer, então já é uma existência. E sempre foi assim. Sempre. Deixa de lado o que é ruim, vamos trabalhar em cima do que é bom. Eliminando a coisa ruim em cima do que é bom. E passa isso para os teus colaboradores. A coisa flui, vai embora. E no fim o resultado é esse. Seu Genésio, e diante de tudo isso que o senhor construiu, quando o senhor pensa em parar? Eu costumo dizer que as pessoas me fazem até uma pergunta um pouco diferente. Você fez quase que da mesma forma, mas diferente. Elas perguntam se eu estou realizado. Sim. Eu disse, olha, como pessoa estou realizado. Como pessoa. Sim. Agora, dentro das atribuições, dentro dos afazeres, enquanto Deus me der vida e saúde, eu tenho que procurar fazer mais, porque eu estou fazendo mais, não só para mim, como para todas as pessoas. Com esse meu aprendizado que eu tive, com essa minha escolaridade, que foi o mundo que me escolarizou, né? Foi o mundo. Eu leio muito, sempre gostei de ler muito. Tenho uma mini biblioteca aqui, tenho uma grande aqui na empresa, que é difícil mês que eu não leio um livro, né? E eu gosto muito de cultura geral, de entender as coisas, entender as pessoas. E essas coisas vai elevando você. Você aprende, não é lá porque foi lá no colégio, você aprende a ler. Comece a ler, você aprende, você melhora o português, você melhorando a leitura, você passa a entender melhor as coisas. Então são essas coisas que a gente tem que fazer. E eu, como te disse, eu não tive oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de trabalhar. E essa oportunidade de trabalho me rendeu tudo isso. Agora tem uma coisa, durante 18 anos eu não fui empregado de relógio. Não teve um dia que na hora que a farmácia abrisse eu não estivesse lá, eu estava sempre antes, era 8 horas da manhã. E não teve um dia que eles baixaram a porta que eu fui o primeiro a sair. Eu era sempre o último a sair junto com o patrão. E muitas vezes no mercado na frente, eu ia com ele, eu ia comprar frutas, verduras, essas coisas, acompanhava ele até em casa e tal. Então eu era uma pessoa que eu pensava assim, eu tenho que ser tão útil para a farmácia como ela para mim. Eu tenho que fazer com que a farmácia precise de mim.
É isso que eu falo aqui para os jovens. Faça com que a empresa precise bastante de você. Não faça aquela pessoa que quando sai de férias, quando ela volta aqui, a gente nem sabe que entrou de férias. Faça aquela pessoa que no dia seguinte não está aqui, a gente até pergunta, onde é que está fulano? Pessoas que a gente precisa, que tem que estar ali e tal. Então são pequenas coisas assim que fazem a diferença. Então a gente tem que fazer dessa forma. Perfeito, Sr. Junésio. Para a gente finalizar mesmo, eu só gostaria de pedir que o senhor se imaginasse, né, uma situação que teve de tomar uma determinada situação, uma determinada decisão, e o que o senhor diria para você nessa situação, assim, voltando, sei lá, 20, 30 anos atrás, algo que tipo, vá com mais calma, pense um pouco, planeje mais? Olha, em 48 anos de empresa aconteceu muita coisa. Muita coisa. Mas eu vou contar uma para você que aconteceu em 1974. A empresa tinha 6 anos, e eu ainda estava na Galeria Pio XII, eu não tinha começado ali, e deu aquela enchente aqui em Tubarão. Eu tinha uma casa aqui, eu tinha um carro, tinha 3 filhos, e o que aconteceu? A enchente me levou a casa, quer dizer, levou que eu digo, não tinha mais nada que prestasse dentro de casa. Um carro novo ficou submerso, não prestou mais. Eu estava construindo aquele prédiozinho lá em frente ao EJB, onde tem aquela farmácia lá. Levou lá 300 bolsas de cimento, mais 2 caminhões de madeira que estavam construindo, que era financiado pelo Banco do Brasil. Ali na galeria, 4 prateleiras de baixo, foi tudo jogado fora, eu fiz um prejuízo que você não imagina. Parei para pensar. E aí veio uma ideia fantástica que eu hoje gosto até de repassar. Eu comecei a pensar sempre no recomeço. E eu me lembrei de um passo que eles chamam de forneiro, o outro João de Barro. O João de Barro. Para mim é um passo que faz a melhor casa para procriar. Ele leva aquele barrinho no bico, ele faz uma casa em cima de um poste, às vezes até numa soleira de Chanel, e ele tem a inteligência de que a boca onde ele vai fazer é justamente ao contrário de onde vai dar vento ou chuva. Inteligência do passo. Quando a casa está quase pronta, a gurizada molecada vai lá e derruba. O que ele faz? Ele constrói outra. Ele faz outra, procria, a vida do pássaro continua. Então, na época eu tinha uns 8, 10 funcionários. Eu chamei ele e falei, pessoal, vocês estão vendo aí tudo o que aconteceu. Cada um estava mais triste do que o outro, porque não sabia se ia recomeçar, em função de que a maioria das empresas em Tubarão não fecharam, não tiveram mais como começar. Aí eu contei a história do João de Barro, eu digo, vamos arregaçar as calças, vamos limpar tudo isso que está aqui, lavar. Eu tinha 2 depósitos, que eram 2 salas, eu digo 2 depósitos, eram em cima que estava cheio de medicamentos. Vamos trazer remédios novos, botar aqui. E segunda-feira vamos botar a equipe, era 6 que eu tinha vendedores, e vocês se preparem, que eles vão perguntar, já vão dizendo tudo o que aconteceu, e vamos tocar no barco de novo. Então essa foi uma das histórias desses acontecimentos que a gente passou, que para mim foi uma das piores. Pior que aconteceu. Eu estava começando, eu tinha empréstimo de banco, tinha sido financiado pelo PASEC 60% da obra, mas eu não desanimei, não dei jeito, eu refinanciei tudo por um tempo maior, não atrasei nenhum título para a indústria, vieram até querendo prorrogar duplicados e tudo, eu agradeci, porque quando eu precisasse eu pedia, mas não estava precisando, dentro do compra e venda, estava tudo normal. Mas eu refinanciei tudo o que eu tinha de empréstimo e graças a Deus veio conta e foi bom. E Sr. Junésio, então assim, esse momento, nossa, foi bem profundo mesmo na sua vida. E o que o senhor fala para as pessoas hoje que estão passando por essa crise no nosso país, né? Que pensam, enfim, em desistir, que realmente está afetando bastante, né? É muito oportuna a tua pergunta e você não foi a primeira pergunta, por várias pessoas, devido ao tempo que eu tenho como empresário, as pessoas me perguntam isso. Eu costumo dizer que o mundo ele é perfeito. O mundo, se você olhar a natureza, empresas e tudo que existe é cíclico. Tudo é cíclico. Eu tive esse problema seríssimo na época da enchente aqui em Tubarão. Nós passamos por 4 trocas de moedas, cruzeiro novo, cruzado novo, hoje o real. Nós tivemos uma ditadura na década de 60 e 70, nós tivemos a deposição de um presidente, nós tivemos na década de 50 um que se suicidou, que foi o Getúlio Vargas, nós tivemos um que renunciou, que foi o Jânio Quadros. Então essa crise política, essa crise
financeira que nós estamos falando e essa crise inflacionária que nós estamos falando, nós já passamos por tudo isso. Na década de 80, a inflação teve um mês que chegou a 80%. Teve outros meses que era 40%, 50%. A pessoa dizia, se você não compra hoje, amanhã o preço já é outro. Hoje nós estamos com uma inflação em torno de 10%. E temos essa crise política que está aí. Bem recente, aí 6, 8 anos atrás, vocês viram falar numa bolha imobiliária nos Estados Unidos. Eu falei, não dou 2 anos para isso passar. E não levou 2 anos nos Estados Unidos. Vocês viram falar do problema seríssimo que teve no mercado comum europeu. Isso vai passar. Passou. Então, essa crise que nós estamos passando, não tem dúvida que amanhã ou depois ela não vai existir mais. Se vai demorar 1 ano, 2 ou 3, isso é outra conversa. Mas que ela vai passar, vai. Porque tudo é cíclico. E a gente entendendo isso, o que eu falo aqui para o meu pessoal, para os meus diretores, gerentes, encarregados, supervisores, coordenadores, façam a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. Trabalhar com alegria, com metas, com objetivo, levar para o cliente a lucratividade, porque para nós sermos fortes, meu cliente tem que ser forte. Né? É um ganha-ganha, não adianta eu querer tirar do meu cliente, porque amanhã ou depois eu não tenho ele. Temos que manter a clientela viva. Então essas coisas aconteceram. Para concluir isso daqui, você lembra que há 3, 4 anos atrás surgiu o BRIC? BRIC era Brasil, Rússia, Índia e China, Sim. Os países emergentes. Olha só, 3, 4 anos, onde é que está o Brasil? A China de 8 está com 4% de crescimento, a Rússia de uma situação incrível também, pior, talvez até pior que a nossa, de outra maneira. Então, os países emergentes hoje já não são tão emergentes como eram. Agora, por outro lado, o que nós temos, eles que me desculpem a ausência, são maus políticos. São maus políticos. Nós temos o país mais rico do mundo. E eu vou explicar. Falar é fácil, mas nós temos o país mais rico do mundo. Por quê? Você perfura o mar, tem petróleo, que alavanca hoje o mundo. Imagina a indústria automobilística, que qualquer lugar que você olha tem automóvel. Cava o chão lá em Serra Pelada, tem ouro. Então nós estamos cavando o chão, petróleo e ouro. Nós temos a melhor e maior reserva de água potável do mundo. Nós temos a maior floresta do mundo, que, veja bem, que filtra o ar e o oxigênio que a gente respira. Nós temos uma das maiores produções de metal mecânico, que é o ferro pesado, as mineradoras. Então o nosso país é um país riquíssimo, um país fantástico. Mas infelizmente nós temos lá 513 deputados, 81 senadores, e eu acredito que é uma agulha no palheiro você tirar alguns daquilo lá, que existe, mas são muito poucos. E os poucos que existem não têm força para remover os piores que estão lá dentro. Fazer com que o emprego cresça cada vez mais, que as pessoas precisam trabalhar. Não é que elas ganhem dinheiro de graça, as pessoas não querem isso, as pessoas querem um trabalho para ganhar dignamente o seu salário, o seu prolabore, para criar seus filhos, tudo isso. E isso vai acontecer. Então nós estamos passando agora uma crise generalizada, política, institucional, inflacionária, mas isso vai passar. Então tudo é cíclico. E tomara que isso aconteça em breve. Amém, seu Genésio. Seu Genésio, uma peculiaridade que a gente pesquisou na sua história é que você trouxe o primeiro computador aqui para a nossa região, né? E como é que foi isso? Assim, deve ter sido um estrondo. Foi. Eu, como falei para você, a empresa surgiu em 1º de abril de 68. 12 anos depois, na década de 80, comecei em 1980, ela começou a crescer muito. Eu estava ali em frente ao EJB, hoje tem aquela farmácia, e as notas fiscais eram datilografada. Começou o manuscrito e depois datilografada. Então eu comecei a ver que as indústrias que me forneciam as notas fiscais vinham computadorizadas. E aí eu saí para verificar como é que isso funcionava. Eu estive em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, onde já tinha, estive em São Paulo, fui fazer uma visita ao Citibank, porque eu tinha um amigo lá, que funciona 24 horas, era um salão de informática daquela. E aí eu tinha uma empresa em Florianópolis que vendia computadores, eu chamei eles, comecei a entender daquilo, como é que era. E tinha uma fábrica no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, chamada
Cobra, que era computadores brasileiros. Sim. Peguei um avião, fui junto com ele lá, cheguei lá e comprei um computador. Só que o computador naquela época era uma geladeira, que era o computador, um fogão, que era a unidade de disco, e uma impressora para tirar as notas fiscais e relatório. Comprei. Tive a sorte de contratar um programador e analista, veio de São Paulo, era um jovem de 20 e poucos anos. Sim. Hoje está nos Estados Unidos, em Nova York. Há 2 anos atrás eu estive lá a convite da Johnson para visitar ele lá, jantamos junto e tal. Depois eu vou te contar o que esse cara faz, que ele é inteligentíssimo. E aí o que fizemos? Em 30 de junho de 1981, eu inaugurei aqui em Tubarão o primeiro computador que veio para Tubarão. Nós tínhamos aqui 2 terminais, um da Souza Cruz e o outro do Bradesco, que tinha comprado o Banco Inter, mas eram os terminais. Os computadores estavam da Souza Cruz em Blumenau, o outro do Banco Inter em Itajaí. Só tinha terminais, não tinha computador. Tirávamos as impressões aqui. E aí eu instalei aquilo ali, na época, até por sugestão dele, fizemos um coquetel lá, convidei vários clientes meus, juiz de direito, enfim, amigos, e ele na época ele fez a imagem de Cristo no computador para que cada um levasse de lembrança. E eu não fiquei com uma daquela. Só que passados 5 anos atrás, agora, veio um farmacêutico, meu convidado, me trazer de presente que na época eu tinha dado para ele. Nossa. Botei num quadro, está lá embaixo, lá junto com o arsenal que nós temos lá. Por isso que eu sabia que era em 81, mas fui saber que foi 30 de junho de 81, porque essa imagem de Cristo ele me trouxe. Depois eu fotografei, porque quando estive em Nova York, esse meu analista pediu que eu mandasse para ele, mandei pelo computador. O nome dele era Heber. Hoje ele deve estar com o quê? Uns quase 50 anos? Hoje ele está com, ele tinha 48, ele tinha 22, está com 60 anos. 60, por aí, 60 e pouco, muito jovem. E sabe o que esse rapaz faz hoje? Olha só. Eu digo esse rapaz porque... Sim. Uma coisa que eu nem pensava e sabia. Quando você usa um celular, então tem da TIM, tem da Oi, tem da Vivo. Se você liga da TIM para TIM, muito bem, mas se você liga da TIM para mim, o teu é Vivo, o meu é TIM ou Oi, sim, tem uma operadora que vai lá e passa para outra. Ele tem uma empresa dessa em Nova York, com filial em Tóquio, no Japão, Miami, Londres, Nova York e São Paulo. São Paulo é o filho deles. Que existe várias, ele tem uma dessas, olha só a inteligência dele. Poxa. Ela está dentro dessa área de tecnologia, na época ele já era diferente dos demais. Sim. Ele, quando veio trabalhar comigo, ele disse: Genésio, tudo que a tua cabeça pensar, você me diz que eu vou pensar mais. Nós fizemos aqui carnê de IPTU para a prefeitura, nós fizemos cálculos para a companhia CCU, Companhia Carbonífera de Uruçanga, de extração de carvão, sim, tudo isso. Nós fizemos tanta coisa para fora, porque a máquina e ele eram maior do que a empresa na época. A empresa era pequena. Para mim, sem o computador, era uma falta grande, não cabia mais gente, tanta máquina para tirar nota. A minha mais ágil funcionária, ela tirava uma nota com 30 produtos, por exemplo, 10 caixas de Sonezal A5, 5 vidros da loja, eu escrevendo, passando ali em cima o endereço, o nome de empresa, era meia hora para tirar uma nota, meia hora para tirar uma nota com 30 produtos, depois somar aquilo tudo, conferir, cálculo dizendo, era tudo, de manuscrito foi uma máquina. 30 minutos para tirar uma nota. Quando nós botamos o computador a funcionar, ele tirava 30 notas num minuto e dava baixa em tudo. Olha só a diferença. Aí então, me abriu o olho, eu pagava frete, comecei a comprar caminhãozinho para fazer entrega mais rápida, botei mais laboratórios ali dentro, mais produtos, comecei a expandir com mais vendedores, comecei a expandir as áreas. Hoje nós fizemos todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina e quase todo o Paraná, que ainda falta um pedaço. Então tu vê o que é que o computador... E hoje você tem até na mão tudo isso que eu estou falando. Só que na época ninguém conhecia, né? E como é que o senhor foi atrás, assim, poxa, a tecnologia está vindo, eu preciso me adiantar? Senhor... Como eu te falei, não adianta ter uma ideia se você não põe em prática. Eu quando vi que as outras empresas tinham, por que a minha não tinha?
Se os meus fornecedores me mandavam nota fiscal computadorizada, eu tinha que comprar um computador. Então eu saía atrás para ver como é que era. Então tinha várias marcas. Aquela ali é mais que me possibilitava a compra, pelas condições, preço e tudo isso. Foi aonde eu comprei computadores cobre. Comprei várias marcas, nós tivemos computadores IBM, tivemos Prológico, vários tipos de computadores. Como hoje até temos vários aqui hoje, diferenciados da época, né? E equipe boa para trabalhar com isso, porque tecnologia tem que ser pessoas que ficam sentadas ali o dia inteiro pensando, fazendo, programando. Tem várias categorias, tem analistas, né? Tem processadores. Né? Eu tenho uma parafernália grande dessa aqui. Sim. Tenho aqui, lá no Rio Grande do Sul, que nós inauguramos um CD em Santa Cruz do Sul, vai fazer 2 anos agora em novembro. Tudo centralizado aqui, comandos daqui para fazer lá. E o meu centro de distribuição, que é ali do lado do shopping, o comando todo é aqui. Lá tem alguns terminados, mas é tudo daqui que vai para lá. Tudo informatizado. Tudo informatizado, tudo lá. Fantástico. Em tempo real. Poxa. Em tempo real. Fantástico. Seu Genésio, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Gratidão pelo tempo disponibilizado para atender nosso público. E se a gente tiver mais perguntas, curiosidades, a fim de perguntar para o seu Genésio, a gente depois tem que entrar em contato com ele e responder a sua pergunta. Mas acredito que foi suficiente para você entender que é preciso persistência, paciência e ter uma mentalidade, né, empreendedora para poder você ter um sucesso na vida, seja pessoal ou profissional. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio do Histórias do